Você conseguiria esquecer o homem que destruiu sua vida? E se anos depois ele voltasse, nos olhos de uma criança? Camila só queria um emprego. Precisava sustentar a mãe doente. Quando viu o anúncio de babá, aceitou na hora. O salário era bom. A mansão assustadora, mas nada, absolutamente nada, a preparou para o que encontraria no quarto da criança. Ela entrou com passos leves e então parou. A menina olhou para ela e Camila perdeu o ar. Aqueles olhos, aquele rosto, aquela expressão assustada. E ela soube, mesmo sem perguntar, mesmo sem ouvir, a filha que ela achou que havia perdido estava ali, na mansão do homem que um dia a jurou esquecer. Uma história sobre abandono, recomeço, perdão e o dia em que a verdade não pôde mais ser escondida. Curta, se você acredita que o amor de mãe reconhece no olhar o que ninguém mais vê. Comente, você perdoaria quem escondeu sua filha de você? O pequeno quarto da pensão estremeceu com o trovão que anunciava mais uma tempestade em São Paulo. Camila apertou os olhos no escuro, atenta ao som agoniante da tosse que vinha da cama ao lado. O rangido das tábuas do assoalho acompanhou. Seus passos apressados até a mãe, cujo corpo frágil sacudia a cada espasmo. Na penumbra, suas mãos tatearam a cômoda gasta em busca dos remédios que custavam quase todo o salário do mês. O cheiro acre de mofo misturava-se ao aroma de naftalina dos cobertores baratos, criando uma atmosfera sufocante que há meses as duas tentavam ignorar. Na parede descascada, manchas de infiltração desenhavam formas sombrias, testemunhas silenciosas da decadência que as cercava. Um vaso com crisântemos murchos, presente da vizinha Dona Helena, era a única tentativa de alegria naquele cenário desolador. "Tome, mãe", sussurrou Camila, ajudando a senhora a engolir os comprimidos. O rosto marcado pelo tempo e pela doença contorceu-se numa careta. Aos 55 anos, Dona Maria carregava no semblante o peso de uma vida inteira de lutas, cada ruga uma história de sacrifício que partia o coração da filha. A manhã trouxe consigo o costumeiro chá de ervas de Dona Helena, acompanhado do olhar compassivo que Camila tanto detestava. A vizinha, uma senhora rechonchuda de cabelos, grisalhos sempre presos em um coque severo, depositou a xícara fumegante sobre a mesinha improvisada. "Tem que cuidar dessa tosse, Maria", murmurou, ajeitando o chale puído sobre os ombros da amiga doente. "Se ao menos eu não fosse um fardo tão pesado para minha menina", lamentou-se Dona Maria, seus olhos marejados fixos na filha que organizava. Os poucos pertences no armário carcomido pelas traças. A culpa em sua voz era uma lâmina afiada que cortava o coração de Camila. "A senhora nunca foi e nunca será um fardo", respondeu a jovem, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos castanhos. No espelho rachado da parede, seu reflexo denunciava as noites mal dormidas, as preocupações constantes, os sonhos abandonados aos 25 anos. A chuva continuava caindo quando Camila saiu para mais uma tentativa de encontrar emprego. As ruas do centro de São Paulo, sempre tão caóticas, pareciam ainda mais hostis sob o céu plúmbeo. Executivos apressados esbarravam em seus ombros, guarda-chuvas dançavam uma valsa desajeitada nas calçadas escorregadias, mientras o desespero crescia em seu peito a cada porta fechada. Foi então que o destino, em sua misteriosa sabedoria, colocou aquele anúncio em seu caminho. A vitrine da agência de empregos, normalmente repleta de ofertas medíocres, exibia um único papel em destaque, a caligrafia elegante chamando a atenção como um farol na escuridão. "Procura-se babá residente para a mansão no Morumbi. Salário excepcional. Exige-se discrição absoluta." O coração de Camila acelerou enquanto seus olhos percorriam as palavras várias vezes, como se tentasse decifrar algum código oculto naquelas letras rebuscadas. A campainha da porta tilintou quando ela entrou na agência, deixando um rastro de água em seu caminho até o balcão de recepção. O interior do estabelecimento era surpreendentemente luxuoso, com painéis de madeira escura nas paredes e um lustre de cristal que parecia deslocado naquela parte da cidade. Uma mulher de aproximadamente 40 anos,
usando um tailleur impecável e sapatos que certamente custavam mais que 3 meses de aluguel da pensão, ergueu os olhos de sua mesa de mogno. Posso ajudar? Sua voz tinha a precisão de uma máquina, cada sílaba pronunciada com estude de elegância. Seus olhos percorreram Camila da cabeça aos pés, avaliando a roupa simples e os sapatos gastos com um interesse clínico. O anúncio da babá. Camila gaguejou, suddenly consciente de sua aparência encharcada. A mulher, Madame Vargas, segundo a placa dourada em sua mesa, inclinou levemente a cabeça, um sorriso enigmático brincando em seus lábios pintados de vermelho. Ah, sim, a posição Monteiro. Ela pronunciou o sobrenome como se fosse uma palavra sagrada. Sente-se, por favor. Um gesto elegante indicou a cadeira de couro diante de sua mesa. Tem experiência com crianças? As próximas 2 horas foram um interrogatório minucioso sobre cada aspecto da vida de Camila, seu histórico familiar, sua educação, suas referências. Tudo foi escrutinado com uma precisão quase cirúrgica. As perguntas, aparentemente casuais, tinham um peso velado, que fazia seu estômago revirar. A família Monteiro, explicou Madame Vargas, é extremamente seletiva. A descrição não é apenas uma preferência, é uma exigência absoluta. Seus dedos longos, adornados por anéis caros, deslizaram um contrato sobre a mesa. O salário, como pode ver, é bastante generoso. Os olhos de Camila arregalaram-se ao ver os números. Era mais dinheiro do que já havia visto em toda a sua vida. Suficiente para pagar o tratamento da mãe, uma enfermeira particular, até mesmo um apartamento melhor. Mas havia algo no ar. Uma tensão subjacente que fazia seus instintos gritarem, em alerta. Algumas peculiaridades do trabalho, continuou Madame Vargas, sua voz baixando para um tom quase conspiratório. A mansão é uma zona morta para comunicações. Sem celular, sem internet. As saídas são limitadas e devem ser previamente autorizadas. E claro, o que acontece dentro daqueles muros, fica dentro daqueles muros, completou Camila, sua garganta subitamente seca. Precisamente, o sorriso da mulher agora tinha algo de predatório. Então, está preparada para aceitar essas condições? A caneta pesava 1 tonelada quando Camila a segurou. Cada letra de sua assinatura parecia selar não apenas um contrato, mas um pacto com o desconhecido. A voz da razão em sua mente gritava para recuar, mas a imagem da mãe doente silenciou todas as suas dúvidas. Na manhã seguinte, depois de uma despedida dolorosa, suavizada apenas pela promessa de uma enfermeira particular para Dona Maria, um Rolls Royce preto aguardava Camila na porta da pensão. O motorista, um homem alto e silencioso vestido de preto, não pronunciou uma única palavra durante todo o trajeto até o Morumbi. Os portões da mansão Monteiro eram uma obra de arte em ferro forjado, suas espirais e arabescos contando histórias silenciosas de poder e riqueza. O caminho de cascalho serpenteava por jardins meticulosamente cuidados, onde estátuas de mármore espreitavam por entre arbustos podados em formas geométricas perfeitas. A mansão em si era um monumento à arquitetura vitoriana, suas torres e pináculos recortando-se contra o céu, ainda carregado de nuvens. As janelas altas, como olhos vigilantes, pareciam seguir cada movimento de Camila enquanto ela subia os degraus de mármore do alpendre. O ar ali era diferente, carregado de um perfume adocicado que lembrava flores murchas e algo mais, algo que ela não conseguia identificar. A porta principal abriu-se antes mesmo que ela tocasse a campainha, revelando uma mulher alta e magra, cujo rosto anguloso parecia ter sido esculpido em pedra. Madame Grest, apresentou-se ela, seu sotaque do leste europeu, tornando cada palavra um decreto. A nova babá, presumo. O hall de entrada era um estudo em opulência, com seu piso de mármore negro, candelabros de cristal e uma escadaria majestosa que se curvava para o 2º andar. Retratos a óleo cobriam as paredes, gerações de monteiros observando com olhares severos a recém-chegada. As regras são simples e inegociáveis, declarou Madame Grest,
enquanto conduzia Camila pelos corredores intermináveis. Não circule pela mansão após o anoitecer. Não entre em cômodos fechados sem permissão expressa. E jamais, jamais mesmo, entre no quarto principal, não importa o que ouça. Aquela última advertência fez um arrepio percorrer a espinha de Camila. O que poderia haver naquele quarto que inspirava tal proibição? Mas antes que pudesse formular qualquer pergunta, a governanta já havia parado diante de uma porta no final do corredor do segundo andar. Seu quarto, anunciou ela, girando uma chave antiga na fechadura ornamentada. O cômodo, embora luxuoso com sua cama de dossel e móveis de mogno, tinha algo de claustrofóbico. A única janela, alta e estreita, oferecia uma vista parcial dos jardins, onde uma fonte de mármore jorrava incessantemente. "O Sr. Monteiro está em viagem de negócios", informou Madame Grest, seu olhar penetrante estudando cada reação de Camila. "Conhecerá a menina Ana amanhã pela manhã. Ela requer atenção especial, compreende?" Havia algo na maneira como ela pronunciou aquelas palavras que fez o coração de Camila apertar. Que tipo de atenção especial uma criança poderia requerer que justificasse tanto mistério? Mas a governanta já havia se retirado, deixando apenas o eco de seus saltos pelos corredores e uma sensação crescente de desconforto. A noite na mansão revelou-se uma sinfonia de sons inexplicáveis. O vento que soprava através das frestas das janelas centenárias produzia gemidos agudos, misturados a sussurros distantes que pareciam vir de lugar nenhum. Em algum lugar, um relógio antigo marcava as horas com badaladas que reverberavam pelos corredores vazios como lamentos fantasmagóricos. Deitada na cama de dossel, Camila observava as sombras dançarem no teto, projetadas pela luz da lua que se filtrava através da janela. O colchão, embora infinitamente mais confortável que sua cama na pensão, parecia engoli-la em seu abraço de seda. O silêncio era tão denso que ela podia ouvir seu próprio coração batendo. E então, cortando a quietude como uma lâmina afiada, veio o som. Um choro infantil, distante e abafado. Tão breve que poderia ter sido apenas imaginação. Camila sentou-se na cama, os sentidos em alerta, mas tudo o que ouvia agora era o murmúrio constante da fonte no jardim. Naquela primeira noite na mansão Monteiro, enquanto o sono finalmente a vencia, Camila não poderia imaginar que seu destino já estava selado, que por trás daquelas paredes antigas, segredos sombrios aguardavam para serem revelados. O amanhecer trouxe uma luminosidade pálida que se infiltrava preguiçosamente através das cortinas de seda do quarto de Camila. O silêncio da mansão foi quebrado pelo som metálico de uma sineta, seguido por batidas secas na porta. Madame Grest, impecável em seu uniforme cinza chumbo, aguardava com uma expressão que mesclava impaciência e severidade. "A menina Ana costuma despertar às 7, anunciou a governanta, conduzindo Camila através de corredores que pareciam ainda mais intimidantes à luz do dia. "Ela tem rotinas específicas que devem ser rigorosamente seguidas." Enquanto caminhavam, Madame Grest desenrolava uma lista interminável de instruções. O café da manhã deveria ser servido precisamente às 7h15. Os medicamentos, embora a governanta não especificasse quais, às 8h. As aulas particulares começavam às 9h, mas Ana raramente participava delas por completo. "Ela se cansa facilmente", explicou a mulher, seu tom sugerindo que havia muito mais por trás daquela simples afirmação. Pararam diante de uma porta diferente das outras. Enquanto o restante da mansão ostentava uma decoração pesada e vitoriana, esta porta era pintada em um tom suave de azul pastel, com pequenas borboletas entalhadas na madeira. O contraste era tão marcante que parecia quase surreal. "Lembre-se", advertiu Madame Grest, sua voz baixando para um sussurro tenso. "Ana é sensível. Não mencione a mãe dela. Não faça perguntas sobre o passado. E, acima de tudo, não se surpreenda com nada que vir." Com essas palavras enigmáticas, a governanta girou a maçaneta, revelando um quarto que parecia ter sido transportado de um conto de fadas.
As paredes eram cobertas por um papel de parede que retratava uma floresta, encantada, com árvores cujos galhos se entrelaçavam até o teto. Móveis delicados em tons pastéis ocupavam estrategicamente o espaço, e uma coleção impressionante de bonecas de porcelana observava silenciosamente de suas prateleiras. No centro deste cenário onírico, sentada em uma poltrona de veludo, rosa que a fazia parecer ainda menor, estava Ana. A primeira impressão de Camila foi de estar diante de uma boneca de porcelana que havia ganhado vida. A menina usava um vestido de organza azul claro, seus cabelos negros meticulosamente arrumados em cachos que emolduravam um rosto de uma palidez quase translúcida. Mas foram os olhos que fizeram Camila congelar em seu lugar. Grandes, de um tom peculiar de castanho dourado, eles pareciam carregar um peso que nenhuma criança de 5 anos deveria conhecer. Havia algo naquele olhar, algo familiar e perturbador, que fez seu coração saltar uma batida. Ana, querida. A voz de Madame Grest assumiu um tom surpreendentemente suave. Esta é Camila, sua nova babá. A menina não respondeu imediatamente. Seus olhos estudaram Camila com uma intensidade desconcertante, como se pudesse ver através dela. Quando finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro, mas carregava uma maturidade que fez um arrepio percorrer a espinha da jovem babá. Você tem olhos tristes, observou Ana, inclinando levemente a cabeça. Como os meus. Madame Grest pigarreou desconfortavelmente. Vou deixá-las para se conhecerem melhor. Lembre-se das instruções, senhorita Santos. O som da porta se fechando ecoou no quarto, deixando Camila sozinha com Ana, e uma sensação crescente de que havia algo profundamente errado naquela situação. A menina continuava a observá-la com aquela intensidade perturbadora, suas pequenas mãos brincando distraidamente com a fita de seu vestido. Quer conhecer minhas bonecas? Perguntou Ana, sua voz ainda mal passando de um sussurro. Elas são minhas únicas amigas aqui. Papai não deixa outras crianças virem brincar. Camila aproximou-se cautelosamente, sentando-se em um pequeno puff, próximo à poltrona de Ana. As bonecas de porcelana pareciam acompanhar seus movimentos com seus olhos vidrados, criando uma atmosfera ainda mais surreal. Essa é Lucinda. Ana apontou para uma boneca particularmente elaborada, vestida em um traje vitoriano. Ela era da mamãe, mas papai não gosta quando falo sobre isso. O coração de Camila apertou. Havia tanta solidão naquela voz infantil, tanto anseio reprimido. Deve ser difícil não ter outras crianças para brincar, comentou suavemente. Ana deu de ombros, um gesto estranhamente adulto para alguém tão pequeno. Às vezes ouço crianças brincando lá fora, além dos muros. Mas Madame Grest diz que não posso ir até lá. Diz que não é seguro para alguém como eu. Alguém como você? Camila não conseguiu conter a pergunta. Os olhos de Ana, aqueles olhos perturbadoramente familiares, encontraram os seus novamente. Especial, respondeu ela, a palavra carregando um peso que parecia esmagar o ar entre elas. É o que todos dizem. Especial, diferente, frágil. Sua voz tremeu levemente na última palavra. Camila sentiu uma súbita necessidade de abraçar aquela criança, de protegê-la de seja lá o que estava causando tanta tristeza em seu olhar. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, Ana levantou-se, de sua poltrona com uma graciosidade estudada. Quer ver meu lugar secreto? Perguntou, estendendo uma mãozinha pálida em direção a Camila. É onde vou quando as sombras ficam muito escuras. Aquelas palavras, pronunciadas com uma seriedade assustadora, fizeram Camila hesitar. Que tipo de criança de 5 anos falava sobre sombras escuras? Mas havia algo no olhar de Ana. Uma súplica, silenciosa, que era impossível ignorar. Seguindo a menina através do quarto, chegaram a um pequeno nicho escondido atrás de uma cortina pesada. Era um espaço acolhedor, decorado com almofadas macias e iluminado por uma delicada luminária em forma de lua crescente. Nas paredes, dezenas de desenhos estavam cuidadosamente fixados.
Eu desenho quando não consigo dormir, explicou Ana, sentando-se entre as almofadas. Madame Grest não gosta. Diz que não é apropriado para uma menina da minha posição ficar acordada até tarde. Mas às vezes os pesadelos são muito ruins. Camila examinou os desenhos mais de perto. A maioria retratava uma mulher de cabelos escuros e olhos, os mesmos olhos de Ana, que pareciam transbordar tristeza mesmo no traço infantil. Em alguns, a mulher segurava uma menina pequena. Em outros, estava sozinha, olhando através de uma janela. É sua mãe? Camila perguntou suavemente, esquecendo momentaneamente a advertência de Madame Grest. Ana não respondeu imediatamente. Seus dedos pequenos traçaram o contorno de um dos desenhos. Papai tirou todas as fotos dela da casa, disse finalmente. Mas eu não consigo esquecer seu rosto. Às vezes, quando fecho os olhos, posso até sentir seu perfume. Um nó se formou na garganta de Camila. Havia tanto não dito naquelas palavras, tanta dor contida naquela voz infantil. E aqueles olhos, por que pareciam tão terrivelmente familiares? Você se parece com ela. Ana sussurrou de repente, sua mão pequena encontrando a de Camila. Não no rosto, mas nos olhos. Tem a mesma tristeza. Antes que Camila pudesse processar o que aquelas palavras significavam, o som da sineta do café da manhã ecoou pela mansão. Ana levantou-se rapidamente, seu rosto assumindo uma máscara de compostura que nenhuma criança deveria saber usar. Não podemos nos atrasar, disse ela, sua voz voltando ao sussurro controlado. Madame Grest não gosta quando mudamos a rotina. Enquanto seguiam para a sala de refeições, Camila não conseguia afastar a sensação de que havia algo profundamente errado naquela mansão. Algo nos olhos de Ana. Algo na maneira como todos pareciam andar em ovos ao seu redor. Algo nos segredos que sussurravam através das paredes antigas. E, acima de tudo, havia aquela familiaridade perturbadora que não conseguia explicar. Era como se estivesse olhando para um espelho distorcido do passado, um reflexo que não deveria existir, mas que a perseguia com uma insistência que fazia seu coração apertar. O café da manhã foi servido pontualmente, em uma mesa grande demais para uma criança tão pequena. Ana comeu em silêncio, seus movimentos precisos e controlados, enquanto Madame Grest supervisionava cada garfada com olhos de falcão. A governanta administrou os misteriosos medicamentos sem explicação, e Ana os tomou sem questionar, como se fosse parte de uma coreografia há muito ensaiada. Foi apenas quando estavam voltando para o quarto que Ana parou subitamente no corredor. Seus olhos fixaram-se em um retrato parcialmente coberto por um pano escuro. Apenas um canto visível mostrava o que parecia ser o mesmo tom dourado de seus olhos. Papai volta hoje, anunciou ela, sua voz tremendo levemente. Ele sempre volta quando as sombras ficam mais escuras. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir aquelas palavras. Havia algo profético naquela declaração infantil. Algo que fazia o ar ao seu redor parecer mais pesado, mais carregado de presságios. E enquanto observava Ana voltar, para seu mundo de bonecas e desenhos escondidos, Camila não podia afastar a sensação de que estava prestes a descobrir segredos que talvez preferisse não conhecer. Segredos que se escondiam nos olhos dourados de uma criança que não sorria, nos corredores silenciosos de uma mansão que guardava suas histórias como tesouros malditos, e na própria história que começava a despertar em seu coração, como uma memória há muito enterrada finalmente vindo à superfície. A tarde arrastava-se preguiçosamente pela mansão Monteiro, enquanto Camila observava Ana em sua sessão de pintura. O ateliê, um cômodo banhado pela luz natural que entrava através de janelas do teto ao chão, era o único espaço da casa, que parecia verdadeiramente vivo. Pincéis dançavam nas mãos pequenas da menina, criando paisagens que nenhuma criança de 5 anos deveria ser capaz de reproduzir com tamanha precisão. Papai diz que tenho o dom dela, murmurou Ana, sem desviar os olhos da tela. Suas pequenas mãos moviam-se com uma segurança desconcertante, acrescentando sombras a uma paisagem melancólica. Mas ele não gosta quando pinto. Diz que traz lembranças ruins. O comentário casual fez Camila congelar.
Era a primeira vez que Ana mencionava algo tão diretamente relacionado à mãe ausente. A menina continuou pintando, aparentemente alheia, ao peso de suas próprias palavras, enquanto acrescentava tons de vermelho escuro ao horizonte de sua tela. Sabe, às vezes sonho com ela, continuou Ana, sua voz assumindo aquele tom assustadoramente adulto que fazia os pelos da nuca de Camila se arrepiarem. No sonho, ela está sempre chorando, segurando uma carta. Papai gritava muito naquela noite. O pincel deslizou, manchando o céu com uma linha escura e regular. Ana franziu o senho, claramente contrariada com o erro. Suas mãos tremiam levemente, enquanto tentava corrigir o traço. Que noite, Ana? Camila perguntou suavemente, seu coração martelando contra o peito. Sabia que estava quebrando as regras de Madame Grest, mas havia algo naquele momento, naquela conversa, que parecia importante demais para ser ignorado. A noite que ela foi embora, respondeu Ana, abandonando o pincel. Seus olhos dourados, tão perturbadoramente familiares, fixaram-se em Camila. Papai disse que ela nos abandonou, mas eu lembro do cheiro do perfume dela no meu travesseiro na manhã seguinte. Ela nunca iria sem se despedir de mim. Um trovão distante reverberou através das janelas do ateliê, como se o próprio céu respondesse à tensão do momento. Ana levantou-se de seu banco, movendo-se até uma estante antiga que ocupava uma das paredes. Seus dedos pequenos deslizaram por entre os livros até encontrarem o que procurava. Um volume desgastado de contos de fadas. Este era dela, explicou, folheando as páginas amareladas com cuidado reverente. Encontrei escondido no fundo de uma caixa no sótão. Madame Grest não sabe que eu tenho, então é nosso segredo, está bem? Camila assentiu, observando enquanto a menina retirava algo de entre as páginas. Uma fotografia antiga, dobrada e desgastada nas bordas. Ana hesitou por um momento antes de entregá-la. É a única que consegui salvar, sussurrou ela. Papai queimou todas as outras. O mundo pareceu parar quando Camila olhou para a fotografia. Seu coração, que já batia acelerado, quase parou. Na imagem amarelada pelo tempo, uma mulher jovem sorria, seus olhos, os mesmos olhos dourados de Ana, brilhando com uma alegria que contrastava dolorosamente com a atmosfera atual da mansão. Mas não foi isso que fez Camila perder o ar. Foi o nome escrito no verso da foto, em uma caligrafia elegante que ela conhecia bem demais. Helena Monteiro. Qual é o nome do seu pai? Perguntou Camila, sua voz tremendo. O mundo parecia girar ao seu redor, as peças de um quebra-cabeça terrível começando a se encaixar. Rafael, respondeu Ana, inclinando a cabeça com curiosidade diante da súbita palidez de Camila. Rafael Monteiro. Por quê? Você conhece ele? O nome atingiu Camila como um soco no estômago. Rafael Monteiro. O mesmo homem que havia desaparecido de sua vida 6 anos atrás, deixando apenas uma carta vaga e um coração partido. O mesmo homem que nunca soube que ela estava. Um grito agudo de Madame Grest cortou o ar, fazendo as duas saltarem. A governanta estava parada na porta do ateliê, seus olhos fixos na fotografia nas mãos de Camila. Ana, para seu quarto. Agora! Ordenou ela, seu sotaque mais pronunciado pela raiva. A menina hesitou, seus olhos dourados. Os olhos de Helena, os olhos que tanto perturbaram Camila desde o início, movendo-se entre a babá e a governanta. Mas... agora! O grito fez as janelas do ateliê estremecerem. Ana correu, deixando para trás seu livro de contos e a pintura inacabada, onde o céu manchado de vermelho parecia sangrar sobre a paisagem. Madame Grest avançou como uma tempestade, arrancando a fotografia das mãos trêmulas de Camila. Você foi avisada, sibilou ela, sua voz carregada de ameaça. Nada de perguntas sobre o passado, nada de mexer em coisas antigas. O Sr. Monteiro ficará sabendo disso. Rafael. O nome escapou dos lábios de Camila como uma prece torturada. Ele é o pai de Ana. E isso não é da sua conta, cortou a governanta.
Arrume suas coisas. Você está demitida. Não. Camila levantou-se, uma força que não sabia que possuía tomando conta de seu corpo. Você não entende. Eu preciso falar com ele. Precisa do quê? Uma voz masculina, grave e familiar, interrompeu da porta do ateliê. Contar que também teve uma filha minha? O mundo pareceu congelar. Rafael Monteiro estava parado na entrada, seu terno impecável contrastando com a palidez mortal de seu rosto. Seus olhos, que Camila um dia achou que conhecia tão bem, estavam fixos nela com uma mistura de choque e algo mais. Medo. Como... Ela começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Você acha que eu não investigaria cada pessoa que entra nesta casa? Sua voz estava carregada de uma emoção contida que Camila não conseguia decifrar. Que não descobriria sobre a criança que você perdeu 6 anos atrás. O ar abandonou os pulmões de Camila. Perdeu? Sussurrou ela, a compreensão horrível começando a tomar forma. Foi isso que você descobriu? Que eu perdi o bebê? Um trovão mais forte sacudiu as janelas do ateliê, como se sublinhando o momento. Lá fora, a tempestade que se aproximava parecia espelhar a tempestade emocional que se desenrolava dentro da mansão. Não foi isso que aconteceu? Perguntou Rafael, mas havia uma nota de incerteza em sua voz agora. Seus olhos moveram-se rapidamente para Madame Grest, que havia recuado para um canto do ateliê, seu rosto uma máscara de pânico mal disfarçado. Não. Camila deu um passo em sua direção, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Eu não perdi o bebê, Rafael. Ela nasceu, uma menina perfeita, com os mesmos olhos dourados da sua mãe. O som de algo quebrando no corredor fez todos se virarem. Ana estava parada ali, uma boneca de porcelana estilhaçada a seus pés, seus olhos dourados, os olhos de Helena, os olhos que ela havia herdado da avó, arregalados de compreensão. Ana, Rafael começou, mas a menina já estava correndo, seus passos ecoando pelos corredores da mansão como fantasmas de verdades há muito enterradas. O que você fez? Rafael voltou-se para Madame Grest, sua voz tremendo de fúria. Que história é essa de criança perdida? A governanta recuou ainda mais, seu rosto agora completamente drenado de cor. O senhor precisava se casar com Helena, balbuciou ela. A família, a fortuna, tudo dependia disso. Aquela garota teria arruinado tudo. Então eu menti. Disse que ela tinha perdido o bebê. E Helena? A voz de Camila cortou o ar como uma lâmina. O que aconteceu com ela realmente? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Rafael cambaleou, apoiando-se na parede como se suas pernas não pudessem mais sustentá-lo. Helena descobriu algo, murmurou ele, as palavras saindo como se causassem dor física. Na noite que ela partiu, estava com uma carta na mão, gritando sobre mentiras e traições. A carta era minha, confessou Madame Grest, sua voz agora apenas um sussurro. Contando sobre a criança que havia sobrevivido, sobre como eu havia manipulado tudo. Helena. Ela não suportou a verdade. O acidente de carro naquela noite. Um soluço estrangulado escapou da garganta de Rafael. Camila sentiu suas pernas fraquejarem, a realidade da situação atingindo-a com força total. Não apenas sua filha havia sido tirada dela, mas uma mulher inocente havia morrido por causa dessas mentiras. No andar de cima, podiam ouvir os passos apressados de Ana, portas batendo, o som de seu mundo desmoronando, ecoando pelos corredores da mansão que havia sido construída sobre mentiras. Ela tem pesadelos todas as noites, disse Rafael, sua voz embargada. Sonha com a mãe chorando, segurando uma carta. Achei que eram apenas pesadelos, mas eram memórias, não eram? Camila assentiu silenciosamente, lágrimas ainda escorrendo por seu rosto. 6 anos de separação, de dor, de perguntas sem resposta, tudo culminando neste momento terrível de verdade. Nossa filha, sussurrou ela, a realidade dessas palavras ainda parecendo irreal.
Ela esteve aqui o tempo todo. Um trovão particularmente forte sacudiu a mansão até seus alicerces, como se o próprio céu protestasse contra o peso das revelações que ecoavam por aqueles corredores antigos. Lá fora, a tempestade finalmente estourou, a chuva açoitando as janelas do ateliê como lágrimas do universo. E em algum lugar nos andares superiores, uma menina com olhos dourados que havia herdado de sua avó tentava entender como seu mundo havia mudado tão completamente em uma única tarde de pintura. O temporal castigava a mansão Monteiro com uma fúria que parecia espelhar o turbilhão de emoções que sacudia seus habitantes. Nos corredores antes silenciosos, agora ecoavam passos apressados, portas batendo e o som ocasional de soluços, abafados vindos do quarto de Ana. Camila permanecia no ateliê, suas pernas tremendo demais para sustentá-la. O cavalete com a pintura inacabada de Ana ainda estava ali. O céu manchado de vermelho agora parecia terrivelmente profético. Rafael havia desaparecido pelos corredores, presumivelmente em busca da filha, enquanto Madame Grest estava sentada, em um canto, parecendo ter envelhecido décadas em questão de minutos. Por quê? A pergunta escapou dos lábios de Camila como um suspiro dolorido. Por que destruir tantas vidas? A governanta ergueu os olhos, seu rosto uma máscara de arrependimento e resignação. A família Monteiro, você não entende. A fortuna, a posição social, tudo dependia do casamento com Helena. Ela era a última herdeira dos Valença. A fusão das empresas salvaria ambas as famílias da ruína. Um relâmpago iluminou o ateliê, projetando sombras distorcidas nas paredes. E você achou que isso justificava separar uma mãe de sua filha? A voz de Camila tremeu de indignação. Na época, parecia a única solução. Madame Grest passou a mão pelo rosto cansado. Rafael precisava se casar com Helena. Uma gravidez. Fora do casamento, com uma mulher de origem humilde, teria destruído tudo. Então eu interceptei suas cartas. Convenci o médico a mentir. Disse a Rafael que você havia perdido o bebê. E Helena? Camila pressionou, precisando entender toda a extensão daquela teia de mentiras. Por que ela precisava morrer? Isso não era para acontecer, a governanta soluçou. Quando ela encontrou minha carta quando descobriu sobre a criança, ela ficou transtornada. Pegou o carro naquela noite de tempestade. Sua voz falhou. O acidente. O som de passos interrompeu a confissão. Rafael estava de volta, seu rosto uma máscara de devastação. Ela trancou a porta, disse ele, sua voz rouca. Não quer ver ninguém. Camila levantou-se instintivamente. Eu preciso falar com ela. Não. A palavra saiu como um rugido de Rafael. Você já não causou destruição suficiente? Eu? Camila recuou como se tivesse levado um tapa. Eu não construí essa montanha de mentiras. Não fui eu quem roubou 6 anos de uma menina com sua mãe. E o que você quer agora? Ele avançou, seus olhos faiscando. Levá-la embora? Destruir a única vida que ela conhece? A vida que ela conhece? Camila riu amargamente. Uma vida de pesadelos, de silêncios, de retratos cobertos e verdades enterradas. Uma vida onde ela pinta quadros escondida porque lembra demais da mulher que você deixou morrer. O golpe atingiu seu alvo. Rafael cambaleou como se tivesse sido atingido fisicamente. Você não sabe nada sobre Helena, sussurrou ele. Mas sei tudo sobre perda, respondeu Camila, lágrimas escorrendo por seu rosto. Sei o que é carregar um vazio no peito que nada preenche. Sei o que é acordar toda noite imaginando onde está meu bebê, se está bem, se é amada. Suas palavras foram interrompidas por um som vindo do corredor, um soluço abafado. Ana estava parada na porta do ateliê, seu rosto manchado de lágrimas, ainda segurando o livro de contos de Helena. Ana... Rafael deu um passo em direção à filha, mas ela recuou. Você mentiu, acusou ela, sua voz infantil carregada de mágoa. Disse que mamãe nos abandonou.
Que ela não nos amava mais. Era mais fácil. Ele começou. Mas Ana o interrompeu. Mais fácil mentir? Seus olhos dourados, os olhos que agora Camila reconhecia como herança de família, brilhavam de fúria e dor. Como mentiu sobre ela? Apontou para Camila. Um silêncio pesado caiu sobre o ateliê, quebrado apenas pelo som da chuva nas janelas. Ana abraçou o livro contra o peito, como se buscasse conforto nas páginas gastas. Eu sempre soube que havia algo errado, continuou ela, sua voz pequena, mas firme. Os pesadelos... Não eram só pesadelos, eram? Era a mamãe Helena tentando me dizer a verdade. Camila deu um passo hesitante em direção à menina. Ana, você é minha mãe de verdade? A pergunta saiu como um sussurro quebrado. É por isso que seus olhos são tristes como os meus? O mundo pareceu parar naquele momento. Camila caiu de joelhos, ficando na altura de Ana. Sim, respondeu ela, sua voz embargada. E não houve um único dia nesses 6 anos em que eu não pensasse em você, não sentisse sua falta, não desejasse poder te abraçar. Ana olhou para o pai, depois para Camila, depois para o livro em suas mãos. Lentamente, como se testando cada passo, aproximou-se de Camila. Posso te abraçar? Perguntou ela, sua voz tremendo. Camila abriu os braços e Ana se jogou, neles, o livro caindo esquecido no chão. O primeiro abraço entre mãe e filha foi acompanhado pelo som dos soluços de ambas, anos de separação e dor sendo liberados naquele momento. Rafael observava a cena com lágrimas nos próprios olhos. Eu não sabia, murmurou ele. Juro por Deus, Camila, eu não sabia que ela estava viva. Mas eu sabia. A voz de Madame Grest cortou o momento. A governanta havia se levantado, algo brilhando em sua mão, uma antiga pistola que decorava uma das paredes do ateliê. E não posso deixar vocês destruírem tudo que construí. Senhora Grest. Rafael deu um passo à frente, colocando-se entre a arma e sua família. Enlouqueceu? Enlouqueci quando permiti que essa garota entrasse nesta casa, gritou ela, a arma tremendo em sua mão. Tudo o que fiz foi para proteger o legado dos Monteiro, a fortuna, a posição social. À custa de vidas? Questionou Camila, ainda abraçada a Ana. À custa da verdade? A verdade? Madame Grest riu histericamente. A verdade é que você nunca pertenceu a este mundo, Camila, assim como sua filha nunca deveria ter existido. Foi um erro que tentei consertar. O som do tiro ecoou pelo ateliê, ao mesmo tempo em que um trovão sacudia a mansão. Rafael havia se jogado contra Madame Grest, desviando a arma para o alto. A bala atingiu o lustre, que despencou em uma chuva de cristais. No caos que se seguiu, Ana gritou. Camila a protegeu com seu corpo, e Rafael lutava com a governanta pela posse da arma. Um segundo disparo ecoou, desta vez seguido por um grito de dor. Madame Grest cambaleou para trás, uma mancha vermelha se espalhando em seu ombro. A arma caiu de sua mão, deslizando pelo piso de mármore até parar aos pés de Ana. Acabou, declarou Rafael, sua voz tremendo. Chega de mentiras, chega de manipulações. Sirenes começaram a soar ao longe. Algum empregado deve ter ouvido os tiros e chamado a polícia. Madame Grest havia escorregado para o chão, pressionando o ferimento e murmurando incoerentemente sobre legados e fortunas perdidas. Ana ainda tremia nos braços de Camila, mas seus olhos dourados agora brilhavam com algo novo. Compreensão, aceitação, talvez até um vislumbre de esperança. Você vai embora? Perguntou ela baixinho, olhando para Camila. Nunca mais, respondeu Camila, beijando a testa da filha. Nunca mais vou deixar você. Rafael se aproximou hesitantemente do par. Seus olhos encontraram os de Camila, carregando 6 anos de arrependimentos e possibilidades perdidas. Eu sinto muito, disse ele, sua voz quebrada. Por tudo. Por não ter procurado mais, por não ter questionado, por ter permitido que tudo isso acontecesse. Camila olhou para o homem que um dia amou, o pai de sua filha.
agora um estranho marcado pelos mesmos anos de dor e mentiras que ela. Não podemos mudar o passado, respondeu ela suavemente. Mas podemos tentar consertar o futuro, por ela. Seus olhos baixaram para Ana, que ainda se agarrava a ela como se temesse que fosse desaparecer. Lá fora, a tempestade começava a amainar. As sirenes estavam mais próximas agora, e vozes agitadas podiam ser ouvidas no andar de baixo. Em breve, teriam que enfrentar as consequências legais das ações de Madame Grest, explicar para as autoridades a teia de mentiras e manipulações que havia culminado naquela noite dramática. Mas naquele momento, naquele ateliê, onde uma menina costumava pintar suas memórias em telas manchadas de vermelho, 3 pessoas marcadas pelo destino tentavam encontrar um caminho através das ruínas de suas vidas despedaçadas. Ana se desvencilhou gentilmente do abraço de Camila e caminhou até sua pintura inacabada. Com dedos ainda trêmulos, pegou um pincel e começou a adicionar tons de azul sobre o vermelho do céu. "Está pintando o quê?" perguntou Camila suavemente. "Um novo começo", respondeu Ana, um pequeno sorriso, o primeiro que Camila via, surgindo em seus lábios. Como o céu depois da tempestade. E enquanto as sirenes se aproximavam e o sol começava a romper as nuvens lá fora, mãe e filha permaneceram lado a lado, observando o nascer de um novo dia sendo pintado sobre as sombras do passado. O nascer do sol encontrou a mansão Monteiro em um silêncio diferente daquele que normalmente pairava sobre seus corredores. Não era mais o silêncio opressivo dos segredos, mas sim o silêncio exausto que segue as grandes tempestades. A biblioteca, com suas estantes majestosas que iam do chão ao teto, havia se tornado um refúgio improvisado após a noite tumultuada. As autoridades haviam partido há poucas horas, levando consigo Madame Grest e uma pasta repleta de depoimentos. O ferimento em seu ombro não era grave, mas as algemas em seus pulsos garantiriam que ela enfrentaria as consequências de suas ações. Anos de manipulação, documentos falsificados e uma morte que, embora indireta, pesava em sua consciência. Camila estava sentada em uma poltrona de couro, observando Ana, que havia finalmente adormecido no sofá próximo à lareira. Mesmo no sono, a menina mantinha uma das mãos firmemente agarrada à barra do vestido da mãe, como se temesse que ela pudesse desaparecer se perdesse o contato. "Ela nunca dorme tão tranquila", murmurou Rafael, que observava a cena da janela. A luz da manhã desenhava sombras em seu rosto cansado, realçando as linhas que o tempo e a culpa haviam entalhado. "Os pesadelos, sempre achei que fossem por causa de Helena, mas eram memórias suas, não eram?" Camila ajeitou a manta sobre Ana antes de responder. "Dizem que bebês guardam memórias do período de gestação. Os sons, as vozes, os sentimentos da mãe." Sua voz falhou. "Passei toda a gravidez cantando para ela, conversando, contando histórias. Mesmo depois que tudo aconteceu." Rafael fechou os olhos, a dor evidente em cada linha de seu rosto. "Encontrei as cartas", disse ele depois de um momento. "Todas elas. Madame Grest as guardava em uma caixa no sótão, junto com os documentos falsos do hospital, as certidões adulteradas." "Por que mexer nisso agora?" perguntou Camila, um toque de amargura em sua voz. "O passado já não causou destruição suficiente?" "Porque preciso entender." A resposta saiu mais alta do que ele pretendia, fazendo Ana se mexer inquieta no sono. Baixando a voz, continuou. "Preciso entender como pude ser tão cego, tão manipulável. Como pude deixar que tirassem minha filha de mim sem questionar, mas, sem procurar mais." Um som suave interrompeu a conversa. Ana havia acordado, e agora olhava entre os dois com aqueles olhos dourados que carregavam o peso de tantas histórias. "Vocês estão brigando?" perguntou ela, sua voz pequena carregada de preocupação. "Não, querida." Camila apressou-se em responder, acariciando os cabelos da filha. "Só estamos tentando entender algumas coisas do passado." Ana sentou-se no sofá,
ainda segurando a barra do vestido de Camila. Como a história da mamãe. Helena, perguntou ela. E por que você foi embora quando eu estava na sua barriga? A pergunta inocente atingiu Rafael como um soco. Ele cambaleou até a poltrona mais próxima, deixando-se cair pesadamente. Eu não fui embora, Ana. Camila respondeu suavemente. Eu procurei por você, todos os dias. Mas pessoas ruins mentiram para nós, esconderam a verdade. Como a senhora. Grest? Ana franziu o senho. Ela sempre mentia. Dizia que era para o meu bem, mas eu sabia que não era verdade. Rafael levantou a cabeça bruscamente. O que mais ela mentia para você, Ana? A menina abraçou os joelhos contra o peito, um gesto que a fazia parecer ainda menor. Ela dizia que eu não podia sair porque era doente, que precisava tomar os remédios para não ficar igual a mamãe Helena, que se eu contasse para alguém sobre as cartas no sótão, coisas ruins aconteceriam. Que remédios? Camila perguntou, um novo terror se instalando em seu peito. Os comprimidos brancos, respondeu Ana. Para dormir sem sonhar. Mas eu não queria parar de sonhar. Nos sonhos, eu podia ouvir uma voz cantando. Era você, não era? Camila não conseguiu responder, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Rafael havia se levantado e agora andava pela biblioteca como um animal enjaulado. Ela dopava minha filha, murmurou ele, sua voz tremendo de raiva. Dopava uma criança para manter os segredos enterrados. Mas eu guardava alguns embaixo do travesseiro, continuou Ana, uma ponta de orgulho em sua voz. Fingia que engolia, mas não engolia, porque nos sonhos eu podia lembrar. Camila puxou a filha para seu colo, abraçando-a com força. Nunca mais, prometeu ela. Nunca mais alguém vai tentar fazer você esquecer ou fingir que as coisas não existiram. Você vai morar aqui agora? Perguntou Ana, seus dedos brincando com um botão do vestido de Camila. No meu quarto tem espaço, e podemos pintar juntas no ateliê. Eu posso te ensinar a fazer as misturas de cores que mamãe Helena me ensinou. Antes... Sua voz falhou, os olhos dourados se enchendo de lágrimas. Está errado sentir falta dela, mesmo sabendo que você é minha mãe de verdade? Não, meu amor. Camila beijou o topo da cabeça da filha. Helena te amou, cuidou de você. Você pode ter duas mães no seu coração. Uma aqui na terra e outra olhando por você lá de cima. Rafael se aproximou hesitantemente do par, ajoelhando-se ao lado do sofá. Helena teria adorado isso, sabia? Disse ele, sua voz rouca de emoção. Ela sempre disse que havia espaço infinito no coração para amar. É por isso que ela foi. Embora naquela noite? Perguntou Ana. Por que descobriu que a senhora Grecht tinha mentido sobre minha mãe verdadeira? Um silêncio pesado caiu sobre a biblioteca. Rafael e Camila trocaram olhares, tentando decidir quanto da verdade uma criança de 5 anos poderia suportar. Helena era uma pessoa maravilhosa, começou Rafael cuidadosamente. Quando descobriu as mentiras, ela ficou muito triste. Queria consertar as coisas, fazer o que era certo. Mas estava chovendo muito naquela noite, completou Ana, seus olhos distantes como se vendo algo além das paredes da biblioteca. Eu lembro do barulho da chuva e dela chorando no corredor. Ela veio no meu quarto, me abraçou, disse que me amava. Foi a última vez. Camila segurou a filha mais apertado, sentindo as lágrimas quentes molharem sua blusa onde Ana havia escondido. O rosto. Sabe o que mais lembro dela? Continuou a menina, sua voz abafada contra o tecido. O cheiro. Era como flores depois da chuva. Por isso gosto tanto de pintar jardins molhados. É como se ela estivesse perto de novo. Rafael levantou-se abruptamente, caminhando até uma das estantes. Depois de um momento de busca, retornou com um álbum de fotografias encadernado em couro. Nunca tive coragem de mostrar isso antes, disse ele, sentando-se ao lado de Camila e Ana. Mas acho que está na hora de parar de esconder o passado. O álbum estava cheio de fotografias de Helena, sorrindo em jardins ensolarados, abraçada a uma Ana ainda bebê, pintando no ateliê. Em cada imagem,
Seus olhos dourados, os mesmos que agora brilhavam nos rostos de mãe e filha, transbordavam. Amor. Ela pintou esse. Ana apontou para uma tela que aparecia em uma das fotos. Está guardado no sótão, junto com todos os outros que o papai escondeu depois. Podemos buscá-los, sugeriu Camila suavemente. Transformar o ateliê em uma galeria, um lugar onde todas as memórias possam viver juntas, as antigas e as novas que vamos criar. Ana ergueu os olhos, um sorriso hesitante brincando em seus lábios. Podemos pendurar ao lado dos meus quadros, e você pode pintar também? Assim teremos 3 gerações de pintoras na mesma parede. 3 gerações de mulheres extraordinárias, corrigiu Rafael, sua voz embargada. Cada uma deixando sua marca à sua maneira. O sol já estava alto no céu, seus raios atravessando os vitrais da biblioteca e pintando o chão com padrões coloridos. Lá fora, o jardim ainda molhado da tempestade noturna brilhava como se tivesse sido lavado, pronto para um novo começo. Sabe, o que mais lembro dos meus sonhos? Perguntou Ana depois de um momento de silêncio contemplativo. Uma música. Você cantava sobre um jardim secreto, onde as flores nunca murcham e o amor nunca acaba. Camila sentiu seu coração dar um salto. Era a canção de ninar que havia composto durante a gravidez, aquela que cantava todas as noites enquanto acariciava a barriga e sonhava com o rosto que sua filha teria. Quer que eu cante para você agora? Perguntou ela suavemente. Ana assentiu, aconchegando-se mais no colo da mãe. Rafael permaneceu em silêncio, observando enquanto a voz suave de Camila preenchia a biblioteca com a melodia que havia atravessado 6 anos de separação para encontrar o caminho de volta ao coração de sua filha. E assim, entre fotografias, antigas e promessas de novos começos, 3 corações machucados pelo passado começavam a aprender o delicado trabalho de cura, um acorde de cada vez. A noite havia caído sobre a mansão Monteiro, trazendo consigo uma quietude diferente daquela que por anos assombrou seus corredores. Os advogados já haviam partido, deixando para trás pilhas de documentos que começariam a desfazer legalmente o emaranhado de mentiras tecido por Madame Grest. Rafael se recolheu ao escritório, mergulhado em telefonemas e providências, deixando mãe e filha finalmente sozinhas. O quarto de Ana, com suas paredes pintadas como uma floresta encantada, tornou-se o cenário de um momento há muito sonhado por Camila. Sentada na poltrona de veludo rosa, ela observava enquanto a filha organizava metodicamente uma coleção de tesouros que queria compartilhar. Desenhos, bonecas, pequenos objetos que haviam marcado seus 5 anos de vida. Essa é a Lucinda. Ana apresentou a boneca de porcelana vitoriana com reverência. Ela era da mamãe Helena, mas agora pode ser nossa. Ela guarda segredos, sabia? Todos os tipos de segredos. Camila segurou a boneca com cuidado, notando como os olhos de vidro pintados tinham o mesmo tom dourado que agora sabia ser uma marca da família. Que tipo de segredos ela guarda, querida? Ana se aproximou, sussurrando como se compartilhasse uma informação preciosa. Às vezes, quando eu estava muito triste, contava coisas para ela. Sobre os sonhos com a voz que cantava, que agora sei que era você. Sobre as saudades que eu sentia sem saber do quê. Sobre os desenhos que fazia escondida. A menina correu até uma caixa decorada sob a cama, puxando uma pilha de papéis, cuidadosamente dobrados. Olha, disse ela, espalhando os desenhos no tapete. Eu sempre desenhava a mesma coisa, mas não sabia por quê. Camila sentou-se no chão ao lado da filha, seu coração apertando ao ver os desenhos. Eram todos variações do mesmo tema. Uma mulher de cabelos escuros embalando um bebê, cercada por um jardim onde borboletas douradas dançavam no ar. É como se meu coração lembrasse, continuou Ana, sua voz pequena carregada de emoção. Mesmo quando minha cabeça não sabia, ele lembrava de você. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Camila, enquanto ela recolhia cada desenho, cada pedaço do coração de sua filha, que havia encontrado maneiras de preservar a memória de um amor que tentaram apagar. Você também desenhava quando... Era pequena? Perguntou Ana,
aninhando-se no colo da mãe com a naturalidade de quem sempre pertenceu ali. Não, Camila sorriu, começando a pentear suavemente os cabelos da filha com os dedos. Mas eu cantava, o tempo todo. Era como se a música pudesse dizer coisas que as palavras não conseguiam. Como a canção do Jardim Secreto, os olhos de Ana brilharam. Aquela que você cantava quando eu estava na sua barriga? Exatamente essa. Camila começou a trançar os cabelos escuros da menina, um gesto tão íntimo que fez seu coração doer por todos os momentos perdidos. Eu a compus especialmente para você. Cantava todas as noites, imaginando como seria. Seu rostinho, sua voz. Canta agora, pediu Ana, recostando-se mais contra o peito da mãe. Mas antes, posso te mostrar mais uma coisa? Sem esperar resposta, ela se levantou e foi até o armário, retornando com uma caixa de música antiga. Era da mamãe Helena, explicou, girando a chave dourada. Ela disse que tinha pertencido à mãe dela, que também tinha olhos como os nossos. Uma melodia delicada preencheu o quarto. As notas de Clair de Lune, dançando no ar como pequenos cristais de som. Ana voltou para o colo de Camila, seu pequeno corpo se ajustando perfeitamente nos braços da mãe. Às vezes, sussurrou ela, quando eu não conseguia dormir, ficava imaginando que eram anjos tocando piano no céu. Mamãe Helena dizia que a música é a linguagem da alma, que mesmo quando estamos longe de quem amamos, as melodias podem construir pontes entre os corações. Camila sentiu seu peito apertar com aquelas palavras tão profundas vindas de uma criança tão pequena. Helena era uma mulher muito sábia, disse ela suavemente. E ela estava certa. A música me manteve conectada a você todos esses anos, mesmo quando eu pensava que tinha te perdido para sempre. Ana virou-se no colo da mãe, seus olhos dourados brilhando na luz suave do abajur. Você chorava muito quando pensava que eu tinha ido para o céu? A pergunta inocente atingiu Camila como uma flecha. Todos os dias, respondeu ela honestamente. Mas nunca deixei de cantar nossa canção. Era como se uma parte de mim soubesse que um dia nos encontraríamos de novo. Como a história da pequena sereia, Ana exclamou, pulando do colo para pegar um livro na estante. Sabe, aquela parte em que ela perde a voz, mas continua cantando no coração? Mamãe Helena sempre lia essa história para mim. Agora sei por que eu gostava tanto. Era como a nossa história. Camila pegou o livro que a filha oferecia, reconhecendo a edição antiga com ilustrações delicadas. Quer que eu leia para você? Ana assentiu entusiasticamente. Mas então parou, mordendo o lábio em um gesto que Camila reconheceu como seu próprio. Mas pode cantar também? A nossa música enquanto me penteia? Como nas histórias que você imaginava quando eu estava na sua barriga. E assim começou um ritual que deveria ter existido por anos. Camila sentou-se na poltrona de veludo, Ana acomodada em seu colo, enquanto seus dedos deslizavam pelos cabelos, escuros da filha, trançando-os com todo o amor guardado por 6 anos. Sua voz se ergueu suave no quarto, cantando sobre jardins secretos onde o amor florescia eterno, enquanto a caixa de música continuava sua doce melodia ao fundo. Era assim. Que você imaginava? Perguntou Ana sonolenta, depois que a história terminou e várias tranças decoravam seus cabelos. Quando pensava em como seria quando me encontrasse. Camila beijou o topo da cabeça da filha, inspirando o suave perfume de seus cabelos. Era ainda melhor, respondeu ela. Porque nos meus sonhos eu não sabia que você seria tão especial, tão forte, tão artista como a mamãe Helena, completou Ana com um sorriso. Exatamente. Camila sorriu através das lágrimas que insistiam em cair. Você teve 2 mães te amando, cada uma à sua maneira. Helena te deu cores e pincéis para expressar o que seu coração sentia. E você me deu música. Ana bocejou, seus olhos começando a pesar. Para que eu nunca esquecesse o caminho de volta para casa. O sono começava a vencer a batalha contra a excitação do dia, mas Ana lutava para manter os olhos abertos. Você vai estar aqui quando eu acordar? Perguntou ela,
um toque de medo em sua voz sonolenta. Não é um sonho, é? Não é um sonho, meu amor, Camila garantiu, ajeitando a filha em seus braços. E eu estarei aqui, sempre. Nunca mais vou deixar você. Promete? Os olhos dourados já estavam quase fechados. Prometo. Por todos os jardins secretos do mundo. Ana sorriu, finalmente permitindo que o sono a levasse. Camila continuou embalando sua filha, observando cada detalhe de seu rosto adormecido. O pequeno vinco entre as sobrancelhas, tão parecido com o seu próprio, os cílios longos que faziam sombra em suas bochechas, o leve tremor de seus lábios enquanto sonhava. A caixa de música continuava sua serenata eterna, misturando-se com o suave ressonar de Ana e os sons noturnos que vinham do jardim. Lá fora, a fonte murmurava sua própria canção, e em algum lugar, um rouxinol cantava para a lua. Foi assim que Rafael as encontrou horas depois. Mãe e filha, adormecidas na poltrona de veludo, cercadas por desenhos, bonecas e histórias finalmente compartilhadas. Ele parou na porta, observando a cena com um misto de arrependimento e esperança. Os primeiros raios do sol começavam a se infiltrar através das cortinas de renda, pintando o quarto com tons dourados que pareciam combinar com os olhos que ambas compartilhavam. Os olhos que contavam uma história de amor que nem mesmo 6 anos de separação conseguiram apagar. E enquanto o novo dia nascia, trazendo consigo promessas de recomeços e curas, a mansão Monteiro finalmente conhecia um tipo diferente de silêncio. Não mais o silêncio sufocante dos segredos, mas o silêncio sagrado de corações que, depois de tanto tempo perdidos, finalmente encontraram seu caminho de volta para casa. A manhã trouxe consigo uma tensão que pairava sobre a mansão Monteiro como uma nuvem carregada. No escritório revestido de mogno, onde gerações de patriarcas haviam tomado decisões que mudaram destinos, Rafael aguardava com uma expressão sombria. Seus advogados haviam acabado de sair, deixando sobre a mesa uma pasta repleta de documentos que prometiam resolver legalmente a situação. Mas a que custo? Camila entrou no escritório com passos firmes, embora seu coração batesse descompassado. Ana havia ficado no ateliê com sua professora de artes, completamente absorta em uma nova pintura que, pela primeira vez em muito tempo, explodia em cores alegres em vez dos tons sombrios que costumavam dominar suas telas. "Precisamos conversar", anunciou Rafael, sua voz tensa como uma corda de violino prestes a arrebentar. "Sobre o futuro, sobre Ana." "Não há nada para conversar", respondeu Camila, mantendo-se de pé. "Ela é minha filha. 6 anos foram roubados de nós. Não permitirei que mais um minuto seja perdido." Rafael levantou-se, passando as mãos pelos cabelos já desalinhados. "Não é tão simples assim, Camila. Legalmente, Ana é minha filha. Todos os documentos, mesmo os falsificados por Madame Grest, estabelecem isso. A mansão é o único lar que ela conhece. Sua vida inteira está aqui. Uma vida construída sobre mentiras." Camila sentiu a raiva crescer em seu peito. Uma vida onde ela precisava esconder seus sentimentos, onde tomava remédios para não sonhar, onde cada corredor guarda um segredo doloroso. E você acha que arrancar ela daqui vai consertar isso? Rafael bateu as mãos na mesa, fazendo os porta-retratos estremecerem. Levá-la para uma realidade completamente diferente? Ela mal te conhece. As palavras atingiram Camila como um tapa. Ela mal me conhece por sua causa, por causa das mentiras que você permitiu que construíssem ao nosso redor. Eu não sabia. A voz de Rafael quebrou. Quantas vezes preciso dizer que não sabia que ela estava viva, que fui tão enganado quanto você? Mas agora sabe. Camila avançou até a mesa, seus olhos faiscando. E ainda assim quer manter minha filha longe de mim? Rafael pegou um envelope da mesa, estendendo-o com mãos trêmulas. Não quero mantê-la longe. Quero oferecer um acordo. Camila pegou o envelope, seu estômago revirando ao ver o valor astronômico escrito no cheque dentro dele. Você está tentando me comprar?
sussurrou ela, a incredulidade tingindo sua voz. Estou tentando garantir o melhor para Ana. Rafael passou as mãos pelo rosto cansado. Com esse dinheiro, você pode comprar um apartamento próximo à mansão. Pode vê-la sempre que quiser. Podemos estabelecer uma rotina de visitas, compartilhar a guarda de uma maneira civilizada. Civilizada? Camila rasgou o cheque em pedaços, deixando-os cair como confetes sobre a mesa de mogno. Não há nada de civilizado em tentar comprar o amor de uma mãe. Não estou tentando comprar seu amor. Rafael contornou a mesa, aproximando-se dela. Estou tentando evitar mais trauma para nossa filha. Ela já perdeu uma mãe de maneira trágica. Como acha que ela vai lidar com uma batalha judicial? Com ver as duas pessoas que ela ama lutando por sua custódia? As palavras atingiram um ponto sensível em Camila. A imagem de Ana, tão frágil e ao mesmo tempo tão resiliente, sendo arrastada por corredores de tribunal, fez seu coração apertar. Ela me perguntou ontem à noite, disse Camila suavemente, se eu estaria lá quando ela acordasse, se não era um sonho. Sabe o que isso significa, Rafael? Significa que mesmo depois de 6 anos separadas, mesmo depois de todas as mentiras, existe uma conexão que ninguém pode quebrar. Eu sei. Rafael encostou-se na mesa, parecendo subitamente mais velho e cansado. Vi vocês duas dormindo na poltrona. Vi como ela se agarra a você, como se tivesse encontrado uma parte perdida, de si mesma. Mas também vejo como ela ama esta casa, como os quadros de Helena são importantes para ela, como cada canto daqui guarda memórias que formaram quem ela é. Um silêncio pesado caiu sobre o escritório, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio, antigo na parede, o mesmo que havia marcado tantas decisões importantes da família Monteiro ao longo das gerações. Ela é artista, continuou Rafael após um momento. Como Helena, tem talento natural, precisa de aulas, de materiais adequados, de amor, interrompeu Camila. De verdade, de saber que não precisa esconder seus sentimentos ou sufocar suas memórias. O som de passos pequenos no corredor fez ambos se virarem. Ana estava parada na porta do escritório, ainda usando seu avental de pintura manchado de tinta. Seus olhos dourados moviam-se entre os dois, carregando uma compreensão que ia além de seus 5 anos. Vocês estão brigando por minha causa? Perguntou ela, sua voz pequena ecoando no silêncio tenso do escritório. Não, querida. Camila se apressou em dizer, mas Ana ergueu uma mão, um gesto tão adulto que partiu seu coração. Não minta, pediu a menina. Já tive mentiras demais na minha vida. Ela caminhou até o centro do escritório, parando entre seus pais. Tinha manchas de tinta azul nas bochechas e um brilho determinado nos olhos que lembrava tanto Helena que fez Rafael prender a respiração. Eu ouvi vocês, continuou ela, sobre com quem vou morar, sobre dinheiro, sobre tribunais. Ela se virou para Rafael. Papai, você não pode comprar o amor. A mamãe Helena sempre dizia isso, lembra? Que o amor verdadeiro não tem preço. Lágrimas brilhavam nos olhos de Rafael enquanto ele se ajoelhava para ficar na altura da filha. Eu só quero o melhor para você, princesa. O melhor é ter amor, respondeu Ana com uma simplicidade devastadora. E eu tenho muito amor. Tenho você, papai. Tenho as memórias da mamãe Helena nos quadros e nas músicas. E agora tenho minha mãe Camila, que cantava para mim mesmo quando não podia me ver. Ela pegou a mão de Camila, entrelaçando seus pequenos dedos nos dela. Não quero que briguem por mim. Não quero que um juiz decida onde vou ficar. Quero que sejamos uma família. Diferente, mas ainda uma família. Como você imagina isso, querida? Perguntou Camila suavemente, ajoelhando-se também Ana. Mordeu o lábio pensativa. Podemos transformar o ateliê em nosso lugar especial, onde eu pinto com as cores que a mamãe Helena me ensinou, enquanto você canta as músicas que guardou no coração todos esses anos. O papai pode continuar, me contando histórias antes de dormir. E onde você vai morar? Perguntou Rafael, sua voz embargada. Por que preciso escolher? Ana olhou entre os dois.
A mansão é grande. Tem tantos quartos vazios. A mamãe Camila pode morar aqui também. Assim não preciso dizer adeus para nenhum dos meus amores. A proposta, saída da boca de uma criança, de 5 anos, atingiu os adultos com a força de sua simplicidade. Rafael e Camila se entreolharam, décadas de mágoa e ressentimento dissolvendo-se diante da sabedoria inocente de sua filha. Não seria convencional, murmurou Rafael. Nada em nossa história é convencional, respondeu Camila, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Talvez seja a hora de criarmos nossas próprias convenções. Ana apertou as mãos dos dois, seus olhos dourados brilhando com esperança. A mamãe Helena dizia que às vezes precisamos quebrar as regras antigas para construir algo mais bonito, como quando misturamos cores que ninguém pensa em misturar e criamos tons novos e especiais. Rafael soltou uma risada embargada. Usando as lições de Helena para nos convencer? Você é mais esperta do que todos nós, sabia? Então, pode ser? E perguntou Ana, olhando esperançosa entre os dois. Podemos ser uma família diferente, mas especial? Camila encontrou o olhar de Rafael por cima da cabeça da filha. Viu nele o mesmo cansaço de lutar, a mesma necessidade de paz, o mesmo amor, incondicional por aquela pequena artista que havia herdado não apenas os olhos dourados de sua avó, mas também sua sabedoria sobre o amor. Podemos tentar, respondeu ela suavemente. Por você, podemos tentar qualquer coisa. Ana sorriu, um sorriso luminoso que parecia iluminar todo o escritório sombrio. Ótimo, porque eu acabei de pintar um quadro novo, com 3 pessoas e muitas borboletas douradas voando ao redor. Querem ver? E assim, guiados pela pequena mão manchada de tinta, Rafael e Camila deixaram para trás os documentos legais, os cheques rasgados e as ameaças de batalhas judiciais. No ateliê, uma tela os aguardava, não mais pintada em tons sombrios de solidão, mas explodindo em cores de esperança e possibilidades. Era um novo tipo de retrato de família, imperfeito, não convencional, mas verdadeiro. Como as misturas, de cores inesperadas que Ana tanto amava criar, talvez fosse possível misturar passado e presente, dor e cura, diferentes tipos de amor, e criar algo único e especial. Algo que, como as borboletas douradas que dançavam na tela, poderia finalmente alçar voo livre das sombras do passado. O outono pintava os jardins da mansão Monteiro com tons dourados, quando as últimas caixas foram descarregadas do caminhão de mudança. 3 meses haviam se passado desde a tarde em que uma pequena artista de 5 anos havia proposto sua solução única para manter sua família unida. O tempo, como um pincel gentil, começava a suavizar as cores antes tão intensas da dor e do ressentimento. A ala leste da mansão, antes fechada e coberta por lençóis brancos, havia sido completamente reformada. As paredes escuras deram lugar a tons suaves escolhidos por Ana, que insistiu em participar de cada decisão sobre o novo espaço que sua mãe ocuparia. O corredor que ligava os 2 lados da casa estava agora decorado com uma galeria de arte única, os quadros de Helena alternando-se com as pinturas de Ana, e mais recentemente as primeiras tentativas de Camila no mundo das cores. Está diferente do que eu imaginava, disse Ana, sentada no peitoril da janela de sua nova sala de artes, um espaço criado especialmente para ela entre os aposentos dos pais. Seus dedos pequenos traçavam padrões invisíveis no vidro embaçado pelo ar fresco da manhã. O que está diferente, querida? Perguntou Camila, que organizava pincéis em um suporte de cristal. Presente de Rafael, uma peça que havia pertencido à família por gerações. Tudo, respondeu a menina, seus olhos dourados refletindo a luz do sol nascente. Antes, a mansão era como um daqueles quadros escuros que eu pintava, cheia de sombras e segredos. Agora, ela fez uma pausa, procurando as palavras certas com aquela seriedade que às vezes assustava os adultos. Agora é como se alguém tivesse aberto todas as janelas e deixado a luz entrar. O som de passos no corredor anunciou a chegada de Rafael. Ele parou na porta, observando a cena com uma expressão que mesclava melancolia e esperança. Em suas mãos,
carregava algo envolvido em um tecido de veludo azul escuro. Encontrei isso no sótão, disse ele, entrando na sala. Estava guardado em uma caixa com as coisas da minha mãe, da sua avó. Ana saltou do peitoril, aproximando-se com curiosidade enquanto o pai desembrulhava o objeto. Era um espelho antigo, seu marco dourado trabalhado com delicados entalhes de flores e borboletas. Mas o mais impressionante eram as 3 mulheres pintadas na parte superior, cada uma com os mesmos olhos dourados que agora brilhavam no rosto de Ana. São elas, sussurrou a menina, seus dedos tocando levemente o vidro. A vovó Helena, a mamãe Helena e sua bisavó Beatriz, completou Rafael, a primeira artista da família Monteiro. Foi ela quem começou a tradição das aulas de pintura, quem transformou o ateliê no coração desta casa. Camila se aproximou, sentindo um nó na garganta ao ver aquelas 3 gerações de mulheres extraordinárias olhando de volta através do espelho antigo. Cada uma delas havia deixado sua marca não apenas nas telas que decoravam a mansão, mas na própria essência do que aquele lugar havia se tornado. Agora é sua vez, disse Rafael, entregando o espelho para Ana, de continuar o legado delas, mas do seu jeito, com suas próprias cores. Ana abraçou o espelho contra o peito, suas pequenas mãos acariciando os entalhes dourados. Posso pendurá-lo aqui? Assim elas podem nos ver pintando juntas. É o lugar perfeito, concordou Camila, ajudando a filha a escolher o local ideal na parede entre 2 janelas. Enquanto trabalhavam juntos para fixar o espelho, o sol da manhã atravessou os vitrais coloridos, projetando um caleidoscópio de luz que dançava sobre a superfície espelhada. Por um momento, pareceu que as 3 mulheres pintadas sorriam, como se aprovassem as mudanças que estavam acontecendo em sua antiga casa. Sabe, disse Ana, recuando um passo para admirar o resultado. Acho que elas ficariam felizes. A mamãe Helena sempre dizia que arte é sobre transformar dor em beleza. E foi isso que fizemos, não foi? Transformamos todas as coisas tristes em algo bonito. Rafael e Camila trocaram olhares emocionados por cima da cabeça da filha. Como uma criança de 5 anos podia compreender tão profundamente o que eles próprios ainda lutavam para processar? Sim, meu amor, respondeu Camila, ajoelhando-se para abraçar a filha. É exatamente isso que fizemos. E ainda estamos fazendo, acrescentou Rafael, juntando-se ao abraço. Todos os dias, pincelada por pincelada. O momento foi interrompido pelo som da campainha. Ana se desvencilhou do abraço com um sorriso radiante. Sabia exatamente quem estava chegando. A vovó Maria! Exclamou ela correndo para o corredor. Camila sorriu, lembrando-se da primeira vez que sua mãe havia conhecido a neta. Dona Maria, já recuperada graças aos tratamentos que agora podiam pagar, havia chorado por horas enquanto abraçava Ana, murmurando agradecimentos aos céus por esse milagre inesperado. Ainda me pergunto, disse Rafael suavemente, depois que Ana saiu, se estamos fazendo a coisa certa. Se esse arranjo não é estranho demais. Camila se virou para ele, observando como o tempo havia suavizado suas feições, transformando o jovem impetuoso que conhecera no homem mais maduro e reflexivo que agora via à sua frente. O que é normal em nossa história? Perguntou ela. Uma governanta que separou uma mãe de sua filha por ambição. Uma mulher que morreu por descobrir a verdade. Uma menina que pintava seus sonhos sem saber que eram memórias. Acho que merecemos criar nossa própria versão de normal. O som das risadas de Ana e Dona Maria ecoou pelos corredores, misturando-se com o aroma de biscoitos recém-assados que a avó sempre trazia consigo. A mansão, antes tão silenciosa e opressiva, agora pulsava com uma vida nova e vibrante. Venham. Logo! A voz de Ana chamou do andar de baixo. A vovó trouxe aqueles biscoitos de chocolate que parecem pequenas obras de arte. Rafael riu, oferecendo o braço a Camila num gesto brincalhão. Acho que nossa pequena artista está chamando. Juntos, desceram as escadas da mansão que agora abrigava não apenas obras de arte nas paredes, mas também no próprio tecido de sua existência.
Uma tapeçaria única tecida com fios de perdão, coragem e amor incondicional. Na sala de jantar, encontraram Ana sentada entre biscoitos decorados e xícaras de chocolate quente, ensinando sua avó como misturar cores para criar novos tons. Dona Maria, com lágrimas de alegria nos olhos, observava cada movimento da neta, como se tentasse recuperar cada segundo dos 6 anos perdidos. "Sabe o que mais gosto nessa casa agora?" perguntou Ana, enquanto todos se acomodavam ao redor da mesa. "Não é mais uma casa de segredos. É uma casa de histórias. Histórias tristes que viraram histórias felizes." Ela pegou um biscoito, admirando o desenho delicado na cobertura. "Como esses biscoitos da vovó Maria. Parecem simples por fora, mas quando você morde, descobre que tem recheio de chocolate. As melhores coisas da vida são assim, não são? Tem camadas escondidas que só descobrimos quando temos coragem de provar." Os adultos se entreolharam, mais uma vez maravilhados com a sabedoria que se escondia por trás daqueles olhos dourados. Ana havia herdado mais do que apenas as características físicas de suas ancestrais. Havia herdado também sua capacidade de enxergar beleza mesmo nos momentos mais sombrios. "Um brinde", propôs Rafael, erguendo sua xícara de chocolate quente. "A nossa família não convencional. A coragem de recomeçar", acrescentou Camila. "As histórias que ainda vamos pintar juntos", completou Ana, erguendo seu próprio chocolate com a seriedade de quem faz um juramento solene. E assim, naquela manhã de outono, enquanto o sol pintava sombras douradas através dos vitrais e o aroma de chocolate e felicidade preenchia o ar, a mansão Monteiro testemunhava o início de um novo capítulo. Um capítulo onde os olhos dourados não mais carregavam tristeza, onde os corredores ecoavam com risos em vez de segredos, e onde o amor, em todas as suas formas diferentes e maravilhosas, finalmente encontrava seu verdadeiro lar. No espelho antigo lá em cima, as 3 mulheres pintadas pareciam sorrir, como guardiãs silenciosas de um legado que continuava a se transformar e crescer, assim como as cores nas telas de Ana, sempre mudando, sempre surpreendendo, sempre criando novas possibilidades de beleza e amor.